Olá, gravando esse vídeo aqui numa manhã bastante chuvosa, talvez você escute um pouquinho do barulho da chuva aí. Mas uma chuva boa, uma chuva que está molhando as plantas, uma chuva que está lavando a alma nesse começo de janeiro. E lavando a alma eu digo até lembrando do vídeo que eu publiquei no início da semana, um vídeo com uma notícia muito boa. Se você não viu, vou deixar um cardzinho aqui para você poder acessar uma notícia excepcional. Pelo menos me deixou muito feliz. E esse vídeo de agora também é um vídeo que me deixou muito feliz. Eu assisti a posse da Marina Silva através de vídeos, né? A transmissão ao vivo. Na primeira posse dela eu tive a felicidade de estar junto, de assistindo lá. É uma pessoa fantástica, com uma história inigualável, inigualável. E tanto é que ela é respeitada por essa história e por suas atitudes, né? Tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Marina fez um discurso razoavelmente longo, mas preciso, né? Um discurso onde ela faz avaliação política, ela projeta ações, ela diz o que começou a ser feito, o que vai ser feito, que expectativas tem. Vale a pena assistir, um vídeo curto, deve ter uns... Olha, confesso que foi difícil extrair dessa fala longa dela apenas 13 minutos, né? Mas procurei extrair aquilo que eu achei que era essencial. Então, assista aí, no meio de uma ou outra fala, talvez eu dê um pitaco, achando que, às vezes, nem todo mundo tem uma ligação tão direta com as questões ambientais como eu tenho, ou como eventualmente até gente que me segue no canal possa ter, mas às vezes vale a pena dar um palpitinho aqui ou outro acolá, mas pouca coisa. O importante é a gente ouvir a Marina. O que vivemos nesses anos que se passaram foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas, quilombolas, sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. O primeiro pitaco é sobre essa história de passar a boiada. Eu acho que grande parte das pessoas que seguem o nosso canal, que tem esse foco socioambiental, sabem dessa coisa de passar a boiada, mas vale lembrar. Em abril do ano retrasado, uma reunião do então presidente com seus ministros, o ministro de Meio Ambiente da época falou que, aspas, né, já que a imprensa está com toda a atenção voltada para a pandemia, está na hora da gente passar a boiada, aprovar tudo quanto é matéria infralegal, infraconstitucional, ou seja, aquilo que você pode mudar por portarias, por regulamentação interna. Então, é isso que significa passar a boiada, flexibilizar a legislação, e foi o que ele fez, né? Permitindo garimpo ilegal, extração ilegal de madeira na floresta amazônica, toda sorte de descalabro ambiental. Então a Marina lembra um pouco disso, e isso é importante para mostrar a distância abissal que existe entre aquele ministro e essa ministra, as políticas deletérias daquele ministro, daquele momento, e as políticas propostas por uma pessoa da qualificação da Marina Silva. O MMA perdeu o Serviço Florestal Brasileiro, a Agência Nacional de Águas também. A área de políticas de promoção do uso sustentável da sociobiodiversidade e do extrativismo praticado por povos e comunidades tradicionais também foi deslocada para fora do MMA. O IBAMA e o ICMBio foram totalmente fragilizados e seus servidores foram perseguidos, demitidos, maltratados ou desautorizados em plenas operações de fiscalização. A política de mudança do clima foi completamente esvaziada, a ponto de que o Brasil, que antes era um expoente ator na esfera global, passou a ser visto como um pária ambiental. Entre as medidas tomadas está
o acréscimo ao nome do Ministério, que agora se chama Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, permanecendo a mesma sigla, MMA. Esse aumento nominal tem uma razão que não é retórica. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Olha só, Marina, falando em clima, alterações climáticas, emergência climática, né? Recolocando isso na política do Ministério do Meio Ambiente, quando, se a gente for lembrar, o filho do presidente estava nos Estados Unidos e estava nevando, e ele, no negacionismo desse governo, falava: que questão climática é essa? Quem falou em aquecimento global? Está nevando aqui. É uma coisa, olha, às vezes não vale nem a pena lembrar. E é bom a gente começar a pensar mais no que vem pela frente e esquecer esses tempos de trevas e de negacionismos que a gente passou. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e, comprovadamente, os mais pobres são os mais afetados. O governo brasileiro, que sempre foi protagonista nessa discussão, não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional por meio do Ministério do Meio Ambiente e de todos aqueles que agora também têm essa agenda internalizada em suas pastas, graças à nossa política de transversalidade, assim estabelecida pelo presidente Lula. De imediato, foi recriada a Secretaria Nacional de Mudança Climática, que havia sido extinta, que inclui um departamento de política para o oceano e gestão costeira, além disso, até março deste ano, será formalizada a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. A nova estrutura do MMA, aprovada em decreto presidencial, com todo o acolhimento do presidente Lula e de sua equipe da Casa Civil, também resgata e promove o soerguimento de sua capacidade institucional para que o país possa parar os retrocessos que vivenciamos nos últimos anos. Com grande satisfação, portanto, que vejo o retorno ao MMA da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, ANA, e do Serviço Florestal Brasileiro. Da mesma maneira, retorna ao MMA a competência da gestão compartilhada de recursos pesqueiros e da promoção da gestão ambiental no meio rural, assim como das políticas de fortalecimento do papel dos povos e comunidades tradicionais na gestão de seus territórios, tão preciosos para a conservação e a proteção da biodiversidade. Retorna também a gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos. Olha só pelo que a Marina fala de retorno, né, ao guarda-chuva do meio ambiente, ao abrigo do Ministério do Meio Ambiente, a gente vê o nível de desarticulação das políticas públicas socioambientais que aconteceu nesse último governo. Então é isso, é um retorno para dentro do meio ambiente para que essas políticas sejam integradas. E uma coisa que ela fala o tempo todo, e você deve ter percebido já e vai ver pela frente, é a transversalidade das ações socioambientais do governo Lula. Né? Então, assim, não é uma política do Ministério do Meio Ambiente, são políticas que perpassam os ministérios, se articulam entre os ministérios. Isso é uma maravilha, isso assim, é a essência do ambientalismo, da educação ambiental. E inauguramos o Departamento de Proteção e Defesa dos Direitos Animais. E olha só que boa notícia para quem defende os direitos animais.
né? As políticas públicas relacionadas aos direitos animais estarão dentro do Ministério do Meio Ambiente. Dentro do Ministério agora, a Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial e Fundiário. Outra inovação fundamental é a criação da Secretaria de Bioeconomia. Não sei se o Carlos Nobre está aqui, mas criamos uma Secretaria de Bioeconomia. Sendo o Brasil uma potência ambiental, portador de uma imensa biodiversidade, sobre a qual há o riquíssimo conhecimento tradicional associado, acreditamos que é fundamental investir no uso sustentável desse enorme patrimônio. O papel dessa nova secretaria é em conjunto com os outros órgãos do governo federal, é o de estimular a bioeconomia, que valorize a nossa sociobiodiversidade, nossos ativos ambientais, gerando renda, emprego e divisas. Temos muita expectativa com essa nova unidade do MMA, para que a gente possa fazer jus ao nosso compromisso de ajudar a tirar o Brasil do mapa da fome. Vale a pena a gente falar um pouco sobre essa temática de bioeconomia que a Marina está falando, né? A gente viu nesses últimos anos a exploração destrutiva da floresta amazônica. A gente tem uma biodiversidade enorme, né? Então um potencial inclusive econômico muito grande. Em outros vídeos desse canal eu falei um dado que sempre me chamou muita atenção. Da flora amazônica, os estudos realizados com potencial farmacológico, não se conhece nem 0,5%. Olha, 0,5% da flora amazônica foi estudada com objetivos farmacológicos. Então, além da possibilidade de se descobrir princípios ativos dentro da flora existente na floresta amazônica, que podem curar doenças hoje consideradas incuráveis, imagine-se o potencial econômico desse tipo de descoberta, além de tantas outras. Então, né? É um outro paradigma, é um outro tempo. É impossível cuidar da maior floresta tropical do planeta, de 22% da biodiversidade, 11% da água doce disponível no mundo, de cuidarmos de toda a nossa sociobiodiversidade sem a participação da sociedade. Também teremos a Secretaria de Gestão Ambiental Urbana e Qualidade Ambiental. Na verdade, embora boa parte do patrimônio ambiental brasileiro esteja em áreas naturais, meu querido Nabil, é inegável a necessidade de termos políticas ambientais para o meio urbano. Portanto, estamos recuperando essa temática dentro do Ministério, que será desenvolvida em conjunto com outros ministérios e em forte parceria com o nosso Ministério da Cidade. Temos uma prioridade do presidente Lula. E isso, no dia que nós conversamos, o Padilha, a Gleice, estávamos juntos, e ele disse: Marina, eu quero uma atenção especial para o movimento de catadores. Essa secretaria, esse é um endereço em que o movimento de catadores tem no Ministério do Meio Ambiente. Além dessas inovações, retomadas e fortalecimentos, gostaria de destacar a importância da participação e controle social. De novo, é importante reconhecer o óbvio. A Política Nacional de Meio Ambiente é feita e sustentada graças à participação de toda a sociedade brasileira, dos movimentos ambientalistas, dos empresários, dos trabalhadores, das mulheres, dos jovens, de todos os segmentos da nossa sociedade. É impossível cuidar da maior floresta tropical do planeta, de 22% da biodiversidade, 11% da água doce disponível no mundo,
de cuidarmos de toda a nossa sociobiodiversidade sem a participação da sociedade. Então, o controle e a participação social, a transparência, é algo que o presidente Lula, inclusive, disse que quer a volta das conferências, e teremos a Conferência Nacional de Meio Ambiente e a Conferência Infanto-Juvenil. A participação popular nas políticas públicas de meio ambiente é essencial. E a Marina sabe disso e mostra, né, por exemplo, na rearticulação do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que já formulou resoluções, participou do enfrentamento de várias questões ambientais importantes, além das conferências, né? Eu participei de várias dessas conferências, fui delegado escolhido na região para representar a região na conferência estadual e depois fui delegado na conferência nacional e sei da riqueza que são os debates que ocorrem no âmbito dessas conferências em todos os seus níveis, né? No nível municipal, regional, no nível estadual e no nível nacional. Isso está voltando. Isso é para ser festejado. Alguém que conhece os rigores da natureza, ainda mais quando ela é agredida e devastada, e sabe que esses rigores abatem, em primeiro lugar, aqueles que são mais vulneráveis. É por isso que conceitos modernos, como o da justiça climática e do racismo ambiental, fará parte também da agenda e dos paradigmas que orientarão as nossas políticas. Os mais vulneráveis serão sempre a população preta, os povos indígenas, as mulheres pobres, chefes de família, as pessoas que vivem em situação de risco. É por isso que o enfrentamento da degradação ambiental tem que ser investido para, em lugar de gerar problema, sermos capazes de criar a solução. O Brasil tem uma meta de recuperar 12 milhões de hectares de área degradada. Isso tem um potencial de gerar 260 mil empregos. É com possibilidades como essas que nós vamos, inclusive, ajudar a que o garimpo ilegal possa cessar e ter outras oportunidades dignas, em vez de destruir, contaminar, reflorestar e recuperar áreas que foram degradadas. Atente só para essa fala, né? A recuperação dessas áreas degradadas significa que você pode ampliar a área de cultivo, por exemplo, sem precisar avançar para dentro das florestas, para dentro dos biomas mais ricos que a gente tem. E a outra vertente importante é esta, né? É o entendimento de que o garimpo ilegal, por exemplo, ele beneficia grandes estruturas, mas lá na ponta, quem está garimpando lá são pessoas humildes que estão procurando de alguma forma sobreviver. Então, para essas pessoas está sendo dada uma alternativa, né, nesse processo de restauração, de recuperação dessas áreas degradadas. Então, é pensar em tudo, né, articular tudo dentro da política ambiental. Por isso não é uma política ambiental só, é uma política socioambiental e que envolve uma gama de, como ela disse, de forma transversal, uma gama de ministérios e de políticas públicas. Compartilhar o reconhecimento de que o Brasil honrará todos os seus compromissos na agenda ambiental nacional e internacional. Eu vou deixar, evidentemente, a finalização desse vídeo com a fala final da Marina nesse evento de posse. E, é claro, né, a Marina fez falas, vocês viram, né, falas muito, muito eloquentes, muito importantes, e ela termina de uma forma também muito legal. Mas eu não posso deixar de frisar aquilo que disse no começo. É uma mudança de paradigmas, é uma mudança na forma de ver o mundo, na forma de ver o ser humano, na sua relação com o planeta. É outra coisa, é outro mundo, é outra política, é outro governo. É uma coisa, a palavra acho que é incomparável, não tem como comparar, as diferenças são, como eu disse lá no começo, são
abissais. Aquilo que existia dentro do Ministério do Meio Ambiente, que era destruição total, passando agora para um processo de mudança radical no sentido de valorização do meio ambiente, valorização da vida, da flora, da fauna, de toda a interação necessária que deve existir entre nós, seres humanos, e o restante do planeta, com todas as suas estruturas. Aquelas que são tidas como vivas, né, com as outras estruturas planetárias. Tudo isso é importante para o planeta e, sobretudo, para a vida do ser humano. Como eu disse, não é mágica, é trabalho, com humildade, com sabedoria, com cada um de nós, com os empresários, com os trabalhadores, com todo mundo. É com esse espírito que eu respondo agora a pergunta de alguns jornalistas. Eles dizem: Marina, você está pegando um dos maiores problemas. E eu vi numa reportagem um dia desse, no jornal em Berlim, que disse que existem os 10 maiores problemas do mundo e que esse nosso está entre os 10. Eu teria ficado de pernas bambas se fosse apenas uma pessoa. Mas isso não é uma pessoa, é um corpo de governo, é um povo, é uma sociedade, é uma imprensa que colocou e resistiu todo dia à agenda ambiental na prioridade de suas redações. Isso é uma visão civilizatória. A sustentabilidade não é uma maneira só de fazer, é uma maneira de ser, é uma visão de mundo, é um ideal de vida. Esses novos ideais identificatórios estão tomando conta do mundo. Os nossos filhos, os nossos netos já nascerão sustentabilistas. Uns serão conservadores, outros serão progressistas, uns capitalistas, outros socialistas. Mas todos serão sustentabilistas, porque sem a natureza a gente não vive. Só os negacionistas não reconhecem o imperativo ético dessa agenda. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e nos ajude nesse imenso desafio. Viva a democracia, viva o nosso presidente Lula.